Esse programa, né? Na verdade, essa conversa, né, Aline, surgiu de uma ideia muito despretensiosa. A gente um dia falando sobre tudo que está acontecendo por dentro numa grande competição como que a gente está vivendo. A gente falou assim, pô, mas seria tão legal falar sobre isso, né? Então esse encontro é para isso, né? Pra gente falar sobre o que tem de muito humano dentro desse grande evento esportivo. Sim. E aí, Aline, tem uma parte que eu acho que é assim, quando a cabeça desencontra do corpo, né? Quando a sua cabeça quer muito, mas o seu corpo tá falando outra mensagem ou tá te falando outra coisa. Que acontece quando o jogador tem uma lesão. E tem que lidar com isso quando você tá vivendo seu grande sonho. A lesão é um dos principais estressores do esporte, porque ela é, assim, um pânico dos atletas, assim, porque existe um calendário que é insano, a gente precisa falar disso também. Existem atletas que estavam, né, na final da Champions e que tiveram um dia, arrumar as coisinhas e já tá no grande evento mais sonhado, mais esperado. Então, assim, só que esse corpo, ele tá desgastado, porque de uma forma muito direta, ele está sendo muito usado, ele está sendo muito demandado. E aí tem esse limite, assim, essa borda que eles estão o tempo todo andando né, como se fosse um slackline, assim, é uma bordinha fina, não tem assim um espaço imenso de segurança de que o corpo não vai lesionar, fora os que já estão vivendo uma lesão e estão recuperando, né? Então, assim, isso é muito assustador para os atletas. E vale a gente até pensar na gente, né? Assim, eu sempre gosto desse exercício. Como é que a gente fica quando a gente quer fazer uma coisa e o corpo não responde? Às vezes porque a gente está cansado, porque ele está se arrastando, porque a tensão não funciona. Como que a gente fica? Tu já viveu alguma coisa assim? Eu nunca tive lesão, mas eu acho que às vezes tem essa... Você quer muito, mas tem algo que não encaixa naquela hora. E aí, lidar com isso... É difícil, né? Porque o que é muito importante, assim, quando o atleta ele tá ouvindo o corpo, não tem como ser atleta e não ouvir o corpo. Porque o corpo é o que, né, é o que tem todas as informações. Quando o atleta lesiona, ele não é assim, reabilita e pronto. Ele entra numa montanha-russa emocional e ele tem grande chance de deprimir. Ele tem grandes chances, né, de cronificar alguns aspectos, ter crise de ansiedade, de fazer, né, abrir quadros que precisam de tratamento. E esse olhar tem que estar sempre no radar, porque não é simplesmente volta para casa e ponto. Não, existe um luto imenso e instantaneamente ele tem que entrar no processo de reabilitação, porque ele tem que melhorar, porque a temporada daqui a pouco já começa de novo, né? Então, assim, isso é muito complexo. E o atleta, ele teme isso o tempo todo, e os que passam por processos de reabilitação de lesão vivem isso de uma forma muito dolorosa, porque eles não se reconhecem mais. E quando eu falo não se reconhece, Carol, eles não reconhecem o próprio corpo. É como se o corpo não fosse mais o deles, assim, né? Isso pode parecer um pouco metafórico, mas parte do trabalho com um atleta que está reabilitando de lesão é recuperar a confiança no próprio corpo. Porque é quase como assim, tipo, esse joelho aqui, eu não sei mais que joelho é esse joelho que rompeu um LCA e que ficou duro e que, né, passou por um processo... E esse é um processo subjetivo que é complexo, mas precisa, né, ter um olhar atento, né? E aí eu acho que, assim, tudo bem, não quer fazer acompanhamento psicológico, não tem problema, mas se tu tem lesão, faz isso por ti, só isso, né? Nem que seja só durante a lesão. Porque às vezes, né, isso não é, assim, já melhorou muito, mas ainda existe alguma resistência no universo do futebol sobre acompanhamento psicológico. Mas, assim, durante a lesão é muito chave, porque melhora o prognóstico, melhora a reinserção e ajuda o atleta a regular o medo de relesionar. Porque um atleta que ele lesionou, ele não tá pronto porque o departamento médico libera, Carol. Ele está traumatizado. É essa a palavra, é um trauma, não um trauma só físico, é um trauma psicológico. E ele precisa tratar e reprocessar aquilo, porque senão ele vai hesitar,
Ele não vai correr. Ele tá apavorado com a ideia de viver aquele terror de novo. Essa mensagem que o corpo, né, assim, você conseguir, mais do que ler e perceber a mensagem do corpo, muitas vezes você aceitar. Isso. Tem alguns jogadores que estão vivendo a iminência da aposentadoria, né, que estão se despedindo. E aí, você pode ser incrível, o maior de todos, isso vai te pegar também, né? Saber que você está vivendo aquilo ali pela última vez. Isso é uma das coisas que eu mais fico curiosa, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, tinha vontade de conversar com todos, né, para saber como que tá sendo para eles essa experiência. Porque o ser humano, às vezes, gosta de se tratar como máquina, mas o ser humano é um bichinho da natureza e é cíclico. Ou seja, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai perder, né, a sua capacidade física Potência. em algum momento, um dia. Não tem jeito. A gente pode se debater com isso, mas vai acontecer. E para quem viveu uma vida inteira vivendo só aquilo e se identificando e se definindo como um jogador de futebol, como um atleta profissional, começa a ter um corpo que já não responde da mesma forma e percebe que daqui a pouco vou ter que ser outra coisa, isso é muito desafiador. É desafiador, porque a gente, e eu digo assim, até nós, a gente é um pouco ensinado a se definir pelo nosso trabalho. Todo mundo, né? Assim, pelo menos da nossa geração, talvez mais pra frente seja diferente, mas assim, a gente, tipo assim, não, eu sou a Aline psicóloga. É como a gente se apresenta. Carol jornalista, a gente, tipo assim, é quase o nosso sobrenome o que a gente faz, né? E os atletas ainda têm todo o ser adorado por ser, o ser admirado, o ser uma grande, né, referência, uma grande fonte de inspiração. O que eu vou fazer quando isso acabar, né? Isso O que eu vou fazer? Quem sou eu fora daqui? Exato. E aí vem algo que eu vejo muitos, né, que talvez muitos resistam, que é atravessar esse abismo, esse hiato de, opa, eu não sou mais isso, eu não sou nada, o que eu sou, que é muito perturbador, desconfortável, mas que também é necessário, não tem muito como não atravessar. Eu acho que todo mundo atravessa isso em algum momento. Você acha que quem tá chegando pra se despedir, né, que pra disputar o último Mundial, chega com isso? Sim, isso tá presente ali em algum lugar? Tipo, e depois daqui? E agora? O que vai acontecer? A resposta sincera é que eu não sei. Por quê, Carol? Porque alguns sabem e não querem saber. Né? Então, assim, eu sei, mas eu não quero pensar sobre essa... Não quero lidar com isso. Eu não quero lidar com isso. E nem sei, acho que nem é a hora também, Exato. né? E eu não acho que isso é um problema, não, né? Eu acho que é assim, cara, vou viver isso, depois eu penso naquilo. E outros já vão viver isso né, como uma forma de despedida, né? Que nem... Celebrando e aproveitando, isso, né? E aproveitando. E aí isso pode ser uma competição até mais... com outro sabor, né? Com um outro significado para aquela pessoa. Mas, de novo, vai depender de cada indivíduo ali vivendo isso. Mas eu não acho que são só eles, eu acho que a gente está se despedindo também. Eu acho que a gente... eu vejo muita gente, por exemplo, falando que vai torcer por Portugal porque o Cristiano merece uma Copa. Então, assim, ele é tão querido, ele é tão admirado que a gente também está sofrendo com esse fim iminente, vamos dizer assim. E a gente nem sabe se ele vai parar mesmo, mas assim, né, a gente já mais ou menos imagina que a gente não vai ter mais esse encontro, porque é um encontro também. Eu vou lá ver o Cristiano Ronaldo jogar na Copa, esse é um encontro que não fica só do lado dele. Você também vai sentir saudade, né? É isso. É uma oportunidade, a gente falou sobre compartilhar alegria, mas ter essa habilidade emocional de compartilhar uma despedida, de compartilhar um adeus, de compartilhar uma dor, que é uma dor. É triste, a gente vai sentir saudade sim, né? E poder viver isso assumindo que é isso, entende? Assumindo que
é o último momento da gente ver atletas que a gente adora, que a gente admira, que nos encantam, que nos fazem... Que a gente quer, às vezes, que esteja ali até para criticar. Exato. Né? É tão bom criticar esse... Exato. Assim, criticar da melhor forma, né? Principalmente quando a gente... Da melhor forma. Enfim, dizer criticar de uma forma saudável quando a gente está falando de jogadores que são fora da média, que estão entre os melhores do mundo. Sim, tem essa coisa de, poxa, mas eu queria que ele estivesse ali até para falar que hoje ele não jogou tudo que eu queria que ele jogasse, sabe? Exato. A gente perde uma companhia, a gente perde uma referência. E isso é doloroso, a verdade é que né? A gente sente saudade. Eu estava aqui falando antes que eu sou super fã do Ronaldinho Gaúcho. Eu sinto saudade dele, gente. Eu sinto como... Às vezes eu olho assim, bem que ele podia jogar assim... Acho que dava, deixa ele quietinho lá, ele vai fazer a mágica dele. Então, e é isso, né? Assim como eu sinto saudade de ícones que fizeram parte também da minha história, que como tu vai sentir, né? Ainda mais assim, né? Tu que esteve pertinho de muitos e conheceu e viveu momentos, assim, é muito, né, legítimo a gente sentir isso, sabe? Porque, assim... eles são, né, pode parecer romântica essa visão, mas assim, eles também marcaram a nossa vida, né? O esporte marcou a nossa história. A gente tem memórias vívidas, né, de vários momentos que foram atravessados pelo esporte. Quando você está lembrando, eu tenho saudade do Ronaldinho Gaúcho, muitas vezes essa lembrança, ela vem acompanhada de quem estava ao teu lado. Então, nos remete a emoções muito fortes, né? Agora falando da gente ali que é torcedor, né? Também, não tô nem falando como jornalista, mas quem tá torcendo. Lembrança de pessoas que já não estão mais aqui. Sim. Ou lembranças do que a gente sentiu naquele... Assim, pra mim é lembrança muito viva do Tetra, né? Quando o Galvão gritava, Tetra! Eu lembro onde eu tava, eu lembro quem tava perto de mim. E ter a chance de reviver isso... Sim. A gente só tem em raros momentos da vida, em raros momentos do tempo da humanidade. É isso. E como isso é precioso, né? Porque isso deixa marcas. Que nos sustentam, né? E que nos compõem como ser humano, né? Eu acho que é isso, assim, nós somos feitos da nossa história, das nossas memórias, dos nossos, né, diversos, né, afetos que a gente compartilhou ao longo da vida. Então, assim, isso que a gente é. Então, eu acho que é muito cuidadoso a gente lembrar disso num momento como esse, ao invés de se defender dessa experiência que traz tudo isso, sabe? Porque eu vejo muita gente se defendendo, assim, muita gente talvez até traumatizada para não sentir, né, dor, não sentir, né, a dor da decepção, a dor de investir em algo que não tem garantia. Pessoas, né, que bloqueiam aquilo ali e às vezes perdem, né, também tudo que pode acontecer do outro lado, né, que é a alegria, que é a construção de memórias, né? Isso é muito maravilhoso, porque se a gente pode conviver num estádio lotado, torcendo para times diferentes, talvez a gente possa conviver num mundo que é tão maior do que um estádio, né, sem ter que destruir o outro de alguma forma. Então, acho que é uma analogia importante, né, e que eventos assim também mostram um lado do ser humano que eu prefiro, né, ver, assim, que é esse, né, de um coletivo saudável, de um coletivo que respeita as diferenças, de um coletivo que consegue conviver num estádio mesmo torcendo para times diferentes. Melhor perceber que o assunto não acabou, né? Esse assunto acho que não acaba nunca. A gente pode render até a próxima competição, mas na próxima conversa tem mais.